paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre oração. Será que é possível um cristão manter a sua vida espiritual saudável sem a oração e sem a leitura da palavra? O que é oração? Por que o cristão precisa orar? Esse é o tema desse vídeo. Então fique comigo até o finalzinho, eu tenho certeza que esse vídeo será bênçãos na sua vida. Será que uma pessoa consegue ter uma vida espiritual saudável se não tiver a prática da oração e da leitura da palavra? É claro que não, pois a oração é o alimento da nossa alma. Quando Paulo fala orai sem cessar, ele está dizendo que a respiração da alma é a oração. A respiração da nossa vida espiritual é a oração. E o cristão precisa desejar orar. O cristão precisa orar em todo o tempo. A Bíblia está recheada de versículos que falam sobre oração. Nós temos um grande exemplo que é Jesus. Várias vezes, depois de operar alguns milagres, ele se afasta dos discípulos, da multidão, e sobe ao monte para orar. Então o cristão precisa manter a sua vida de oração. É a oração que nos aproxima mais e mais de Deus. Quando Jesus ensina para os discípulos, no capítulo 6, no versículo 6 de Mateus, sobre oração, ele fala sobre a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. Ele não está dando uma oração que você vai repetir ela várias vezes. Ele está ensinando o modelo de oração. Como assim o modelo? Quando ele diz, quando nós orarmos, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, e Ele nos recompensará. E aí ele começa a oração, Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, ele está nos ensinando que Deus é Pai. E para nós mantermos o contato com Deus, não há outra forma a não ser a oração. Quem sabe esse seja o problema de nossa geração. Quem sabe esse seja o motivo de frustração de muitos da nossa geração, que acham que não precisam orar, não precisam dobrar os seus joelhos e alimentar sua vida espiritual através da oração. Acham que não precisam ter esse contato com Deus, essa separação diante de Deus. E aí vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, vem as aflições da vida e essas pessoas não conseguem permanecer. Muitas dessas pessoas vivem uma vida de alto e baixo. Hoje está tudo bem. Hoje está alegre, está feliz, cantando, salmodiando, participando do culto, participando das programações da igreja, mas no outro dia desanima, no outro dia já não tem forças, no outro dia já não quer ir mais para a igreja, no outro dia já não quer mais cantar, já não quer mais participar dos grupos da igreja. O que é isso? Falta de oração. Quando nós tivermos nossa vida de oração, quando a Bíblia fala sobre vida de oração, não quer dizer que você precisa passar o dia todo de joelhos dobrados orando, mas também quer dizer que você não pode passar um dia sem orar. O segredo da vida de Jesus foi a oração. Se nós lermos um dos grandes profetas chamado Daniel, o texto diz que ele orava 3 vezes ao dia. Não fala quanto tempo, não fala quantos minutos ou quantas horas, mas fala que ele tinha comprometimento com a oração. É isso que nós precisamos ter para manter nossa vida espiritual saudável. O que é oração? A oração nada mais é do que nosso diálogo com Deus. Não existe uma oração perfeita, não existe uma forma correta de orar. Mas errado é não orar. Nós precisamos orar em todo o tempo, como diz as Sagradas Escrituras. Ou seja, você separar um momento particular para você dobrar os teus joelhos e falar com Deus. Muitos, infelizmente, estão tão acomodados com esta vida, com esta terra, que eles não conseguem mais nem agradecer a Deus, orar a Deus, nem mesmo para agradecer por sua refeição diária, ou até mesmo no final de dia, ao pé da sua cama, já perdeu o hábito de dobrar os joelhos e falar com Deus, agradecer a Deus. E são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Porque quando você deixa de fazer essas pequenas orações de agradecimento, você vai entrando num acomodismo que daqui a pouco essas pequenas orações, os pequenos momentos de oração não farão mais efeitos para você, ou seja, para você tanto fez como tanto faz. Então vai ser normal a pessoa esquecer de orar, por exemplo. Por quê? Porque ela foi criando aquele hábito. Assim como se você manter uma vida de oração, se você começar a agradecer a Deus em oração, você vai criar o hábito. Todas as vezes que você for se alimentar, dormir ou acordar, você vai tirar um momento para agradecer a Deus. Oração, a Bíblia ensina várias formas de orar.
Não existe uma maneira correta. Ah, eu tenho que orar de joelhos? Eu vou orar só de joelhos? Não. Você pode orar de joelhos, você pode orar em pé, você pode orar dirigindo o seu carro. Você precisa necessariamente fechar os olhos para oração? Dependendo do lugar, não. Você pode estar orando, falando com Deus de olho aberto, quem sabe dirigindo o teu carro. Você pode conversar com Deus, porque oração é conversa. Não necessariamente você precisa estar dentro da igreja, porque Deus não está preso a um templo. Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo opera dentro de nós. Então, onde você está, Deus também está. Mas o importante é você não deixar de orar. Você quer ter vitória? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter mais comunhão com Deus? Então, aumente o seu período de oração. Busque mais a Deus. Lembre o conselho do profeta que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto ele está perto. Que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando. Não esquece, curte, comenta e, se for possível, compartilhe esse vídeo com alguém para abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.